Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos trazer mais uma polêmica aqui para esse canal. Bom, basicamente hoje eu quero conversar com vocês sobre livros bons e livros ruins. Se isso existe, se existe uma classificação, se existe uma teoria em cima disso, ou se você pode ler qualquer coisa que vai dar na mesma, que tudo vale a mesma coisa, tudo vai te ensinar da mesma forma. Para isso, primeiro eu quero dar minha opinião sobre esse assunto e depois eu vou trazer um pouquinho do texto aqui do Terry Eagleton, que é um crítico e teórico literário, para engrandecer também a conversa, né? Não ser só a minha opinião aqui para a gente comentar hoje. Bom, essa questão já vem sendo discutida por mim e pelos seguidores e não seguidores lá no Instagram recentemente, até com algumas polêmicas. Também no vídeo que eu fiz aqui de análise das estatísticas, né, dos leitores no Brasil, teve certa repercussão quando eu falei sobre os autores mais citados, os autores mais lidos, porque muitas pessoas vieram me falar que eu não deveria menosprezar algum tipo de leitura, algum tipo de autor, de gênero literário, enfim, porque pelo menos a pessoa estaria lendo, né? Então, se a pessoa estivesse lendo qualquer coisa que seja, já seria muito válido. E eu não discordo totalmente dessa afirmação, porque a minha trajetória literária tem muito a ver com livros mais fáceis. Eu comecei na adolescência com o Young Adult, com Meg Cabot, com Harry Potter, enfim, ninguém começa a ler direto em Machado de Assis, né? A gente até é obrigado a ler, mas eu acho que ninguém começa a vida de leitor, assim, lendo loucamente esses clássicos com 13, 14 anos. E não é só questão de adolescência também, porque eu passei por um período em que eu parei de ler, especialmente ali na faculdade, e eu retomei justamente aí com uns young adults da vida e com os livros mais tranquilos assim de ler também. E foram eles que me levaram de volta, né, que me trouxeram para a literatura. E por conta de cansar um pouco das mesmas narrativas e do mesmo estilo, eu acabei indo para os clássicos. Então é totalmente válido começar a ler qualquer coisa que seja, né, seja por livros que sejam de fato mais tranquilos, ou livros que às vezes não aprofundam tantos temas, e enfim, não deixa de ser válido traçar esse caminho. O ponto que eu acho importante ressaltar é que esses livros não são a mesma coisa de outros clássicos que já são renomados, ou mesmo se a gente for comparar entre clássicos, existem níveis diferentes de livros. Essa é a minha opinião já desde o início. E não só a minha opinião, mas a opinião da crítica e da teoria literária, majoritariamente, porque é com base nisso que elas existem também, porque a teoria literária basicamente vai estabelecer diretrizes, formas de analisar a literatura, que depois a crítica vem e destrincha, digamos assim, né? E eu acho que, como qualquer arte, a literatura pode ser analisada, pode ser vista por critérios objetivos ou por critérios subjetivos. Nos critérios objetivos, a gente tem a teoria literária mostrando pra gente quais são os caminhos, quais são as formas de analisar enredo, personagem, se há uma coerência, se o texto tem simbolismo, qual que é a importância histórica desse livro, tudo isso vai contar pra gente fazer essa análise objetiva do livro. E tem a análise subjetiva, que aí é questão de gosto. Você pode gostar ou não de determinado livro. E, na minha opinião, você pode gostar de livros ruins e não gostar de livros bons, beleza. Só que você tem que aceitar que existem critérios objetivos, e nesses critérios objetivos existe essa questão de ser bom ou ruim. Então, não é como se a gente fosse proibido de ler livro ruim ou ler livro que não foi tão bem classificado pela crítica, enfim. Cada um lê o que bem quiser. Mas ter essa distinção e verificar que existe essa distinção eu acho importante. Inclusive, eu acho que se não existisse essa classificação, né, se qualquer coisa servisse, se qualquer coisa é boa, então não teria necessidade de oficinas de escrita, de ensinar a escrever, ensinar a fazer um bom texto, porque, né, qualquer livro, qualquer escrita já seria válida. Então, para que você tenha uma forma de aprender a aperfeiçoar algo, você precisa considerar que isso pode melhorar, né? Isso vai melhorar se é ruim ou se não está tão bom assim. Então, para mim, existe uma questão óbvia aqui de que a gente precisa estabelecer o que é bom e o que é ruim, especialmente ali por critérios objetivos.
Inclusive, nisso de gostar de livro ruim ou desgostar de livro bom, eu até queria trazer alguns exemplos aqui para vocês, para deixar mais claro, assim, tanto a minha opinião como o que eu acho que vale a pena a gente trazer para esse tipo de discussão. Então, por exemplo, Madame Bovary é um livro do Gustave Flaubert que a crítica literária considera praticamente um livro perfeito, assim. Ele é muito analisado, vocês encontram várias análises da crítica, né, em relação a esse livro, porque ele tem uma forma muito específica. Ele é o primeiro grande livro do realismo, então ele inicia uma nova escola literária, praticamente, tem uma importância histórica gigantesca, tem descrições muito bem escritas, mas eu não gostei desse livro, eu achei o livro extremamente chato, eu não me conectei aos personagens, não me conectei ao enredo. Então, eu não gostei de um livro que eu sei que é muito bom, que eu sei que é muito importante. Então, eu acho que definir isso é muito importante para a gente não acabar nos achismos só, né? Então a gente fica aqui definindo um livro só com base nos nossos critérios subjetivos e ignora todo o resto e tudo que a literatura já ensinou nos anos, tudo que a teoria e a crítica também já analisaram e já ensinaram. Já em relação a um livro que não é muito bem visto pela crítica e que eu amei, temos aqui O Apanhador no Campo de Centeio, do Salinger. E muitas pessoas desgostam desse livro por critérios que a crítica costuma criticar realmente também. Porque esse livro aqui tem uma linguagem coloquial, ele tem uma série de repetições de palavras, porque é um livro escrito em primeira pessoa por um adolescente americano. Então esse é um livro que é muito criticado por alguns pontos, até por ter um enredo que às vezes fica meio cansativo. Só que eu amei esse livro aqui, porque eu me conectei com a história, porque eu entendi o personagem, eu tive uma empatia muito grande com o personagem, e entender não no sentido de que quem não gosta não entende, mas sim no sentido de que eu me entendi com ele, sabe? Então aqui é uma questão puramente subjetiva de eu ter amado esse livro, de eu ter dado 5 estrelas para ele. Da mesma forma, Moby Dick, que é o meu livro preferido da vida, e eu sou a maior defensora de Moby Dick que vocês conhecem, ele tem críticas também muito relevantes e que eu considero também muito válidas sobre a escrita ser muito fragmentada. Então a gente tem capítulos que às vezes não se encaixam na sequência, assim, né? Porque a ideia é ser um livro meio enciclopédico e tal. E no aspecto de um enredo, de um grande romance, isso pode ser um problema de fato. Mas é um livro que eu amo, é um livro que eu defendo, justamente porque no meu critério subjetivo, ele é meu livro preferido. E a gente nunca vai conseguir elencar totalmente esses nossos critérios subjetivos, né? É uma coisa totalmente nossa e tá tudo certo também. Então eu acho totalmente plausível, totalmente normal que nós gostemos de livros que às vezes não sejam classificados como tão bons assim. Mas é importante entender que essa classificação existe e precisa ser respeitada, merece ser respeitada também. E aí quando a gente fala do problema do Young Adult, dos livros mais rasos, mais fáceis, dos best-sellers de hoje em dia, eu li recentemente este daqui, que é Os Sete Maridos da Evelyn Hugo, de Evelyn Hugo, enfim, né? E esse livro aqui tem vários problemas do meu ponto de vista subjetivo, questão de gosto, mas eu também observo aqui, pelo menos eu consegui observar, critérios objetivos também que acabam empobrecendo o livro. Então é uma linguagem muito rasa, tem metáforas muito bobas, metáforas que não se encaixam, enfim, tem personagens que não são tão bem explorados, são personagens que acabam ficando rasos também, enfim. É uma série de critérios objetivos e, ao mesmo tempo, no aspecto subjetivo, eu não me conectei com a história, não tive empatia com ninguém aqui, não achei que a história me prendeu, me pegou de nenhuma forma. Então eu penso que é a junção dos critérios objetivos e subjetivos que faz a nossa análise literária, né? Quando a gente faz uma resenha, quando a gente conta um livro para outra pessoa, ou quando vai conversar sobre livros também, a gente sempre vai trazer essa bagagem dos critérios objetivos e subjetivos. E agora, para trazer um pouquinho, então, do Terry Eagleton aqui no Como Ler Literatura, eu comprei recentemente esse livro aqui. Eu não li inteiro ainda, e li mais trechos, assim, mas o último capítulo desse livro se chama Valor, e eu estava folheando e vi que era exatamente sobre o que eu andava pesquisando, sobre o que eu estava falando, então eu queria trazer alguns trechos desse livro aqui para vocês, então, para aumentar a nossa reflexão em relação a este tema. O que torna uma obra literária boa, ruim ou indiferente? São muitas as respostas ao longo dos séculos. Profundidade, verossimilhança, unidade formal, apelo universal, complexidade moral,
originalidade verbal, concepção criativa. Todos esses aspectos já foram apontados uma vez ou outra como marcas características da grandeza literária. Ou seja, é a teoria literária uma evolução, né? Então, como qualquer análise de qualquer outra arte, ou enfim, tudo isso sempre tem uma evolução com o tempo e novos critérios vão sendo absorvidos também. Pode-se ter prazer com uma obra literária que se considera totalmente medíocre. Existe uma infinidade de livros recheados de ação nas livrarias dos aeroportos que as pessoas devoram sem ficar pensando se estão na presença de uma grande obra de arte. Gostar de uma obra de arte não é igual a admirá-la. Você pode gostar de livros que não admira e pode admirar livros de que não gosta. É exatamente isso aqui, né? O gosto é mais subjetivo do que a avaliação. Se você prefere pêssegos a peras, é uma questão de gosto, o que é muito diferente de pensar que Dostoiévski é um romancista mais consumado do que John Grisham. Dostoiévski é melhor do que Grisham no mesmo sentido em que Tiger Woods joga golfe melhor do que a Lady Gaga. Qualquer um que conheça literatura ou golfe o suficiente, de certo concordaria com tais avaliações. Chega um ponto em que não reconhecer que, digamos, certa marca de uísque maltado é de primeiríssima qualidade significa não conhecer uísque maltado. O verdadeiro conhecimento do puro malte inclui a capacidade de fazer essas diferenciações. Então quer dizer que os juízos literários são objetivos? Não no sentido de que o Monte Olimpo é mais alto do que o Woody Allen. Se os juízos literários fossem objetivos nesse sentido, não haveria discussão nenhuma. Mas a realidade não traça uma divisão nítida entre objetivo e subjetivo. O sentido não é subjetivo. A questão é que existem critérios para determinar o que conta como excelência no golfe ou na ficção, enquanto não há critério algum para determinar se o gosto do pêssego é melhor que o gosto do abacaxi. E esses critérios são públicos, e não uma mera questão de que a pessoa prefere em sua esfera privada. É preciso aprender a lidar com esses critérios compartilhando certas práticas sociais. No caso da literatura, essas práticas sociais são conhecidas como crítica literária. E ainda sobra muito espaço para divergências e discussões. Os critérios são guias indicando como fazer juízos de valor. Eles não formam os juízos para você. É uma questão de técnica, inteligência e experiência. Saber o que conta como excelência em literatura provavelmente resolve a disputa entre Chekhov e Jack Collins, mas não entre Chekhov e Turgenev. Então tá aqui a questão toda resumida nas palavras, né, do Terry Eagleton, que resume basicamente o que eu penso, que existem critérios objetivos, eles estão aí formulados pela teoria e pela crítica literária, muito explorados pela crítica, né, e tem críticos com várias opiniões diferentes, porque todo mundo sempre vai ter um pouquinho do gosto subjetivo ali na análise, né. Então eu concluo aqui o vídeo de hoje com essa minha opinião de que existem critérios objetivos que a gente sempre precisa levar em conta quando vai analisar um livro, mas que os critérios subjetivos também são muito importantes, vão variar de leitor para leitor e tá tudo certo se você gosta de um livro que é considerado ruim, mas o importante é você entender que existe essa classificação e que a classificação tem uma razão de ser. É isso, espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Fiquem à vontade para trazer a opinião de vocês nos comentários. Pode discordar de mim, desde que respeitosamente, né? Mas enfim, vamos evoluir aqui essa questão e essa discussão. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe uma curtida. Lembre-se de se inscrever no canal, isso me ajuda bastante. E até o próximo vídeo.